Bom, outro aspecto importante da estruturação temporal diz respeito à nossa relação com o tempo mesmo. Então, eu coloquei para vocês o termo cronobiologia, que não aparece aqui no livro, embora ela fale um pouco sobre isso, que são os nossos processos e como eles estão relacionados com o tempo. Então, a cronobiologia ela é a ciência que estuda isso. O aspecto temporal, né? Crono vem de tempo, então o aspecto temporal da biologia. Essa citação é da autora mesmo, ela diz o seguinte: o homem se insere no tempo, ele nasce, cresce e morre, e sua atividade é uma sequência de mudanças. Então, a gente não precisa ir muito longe para perceber que a nossa vida tem essa relação bem íntima com o tempo. Desde essa escala mais ampla de tempo de vida mesmo, né, de nascimento, viver a vida e morrer, quanto numa escala menor de dia a dia. E a biologia ela é regulada pelo tempo, e mais especificamente por ciclos periódicos, né? Ciclos que se repetem. E esses ciclos eles vão influenciar nos nossos hábitos e na nossa rotina. Então, nós temos um relógio interno, né? O pessoal fala relógio biológico, que pode ser mais ou menos condicionado, né? Ele é condicionado também, mas que também pode condicionar a nossa rotina. Então, um exemplo é o nosso ciclo de sono e vigília. Nós temos um período do dia em que a gente está mais alerta e um período do dia em que a gente vai buscar o repouso, vai buscar o descanso. Esse ciclo ele é controlado pela nossa biologia. É claro que a gente consegue alterar, né? A gente pode, por exemplo, numa necessidade, passar uma noite fazendo um trabalho de última hora, mas o que o nosso ciclo nos pede, a nossa natureza biológica nos pede? Um período de repouso. E isso é controlado até hormonalmente, assim, e é bem regulado também nesse exemplo do ciclo de vigília, que é o tempo acordado, e o ciclo do sono. Ele é regulado, inclusive, pelo dia e noite, né? Então, quando escurece, o sol se põe, a gente começa a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, aquilo vai começando a dar aquela leseirinha, e o natural é a gente sentir sono e descansar. É claro que a gente vive numa sociedade que tenta burlar esses ciclos, né? Então, nós temos luz elétrica em todas as casas. Se eu quiser ficar a madrugada inteira com a luz aqui na minha cara, eu posso, e a gente faz isso. A luz do celular, enfim, tudo isso vai condicionando, né, esses nossos ciclos. Mas o mais saudável é que a gente tenha um respeito por eles e saiba manter de forma equilibrada, né, esses ciclos e a sua relação com o tempo. Então, isso tudo, essa parte da nossa biologia, ela vai estabelecer a nossa rotina. Então, até eu falei o exemplo do sono, mas a questão da alimentação. Então, por mais que a gente tenha a sensação da fome, nem sempre a gente espera estar com fome para ir se alimentar. A gente acaba estabelecendo uma rotina que naquele horário, mais ou menos, é o momento de alimentação e a gente vai comer. Então, tudo isso está conectado, tá? Com o nosso relógio interno também. E como que acontece o desenvolvimento dessa estruturação temporal? Então, mesmo que a gente tenha esse aspecto biológico, é, fisiológico, né, dos ciclos e essa relação com o tempo, essa estruturação temporal que a gente está falando aqui, ela não é inata, a gente não nasce com ela. Então, ela precisa ser construída e isso demanda um esforço do sujeito que está construindo essa estruturação. Então, aqui a gente não vai falar de etapas muito claras, assim, com relação à idade do desenvolvimento de cada coisa, mas a gente consegue identificar algumas fases aqui de acordo com o que a autora colocou para nós. Então, nós temos ali aquisição de elementos básicos, elementos temporais básicos, né? Então, isso a gente está falando de um bebê. Então, seus gestos e movimentos, eles vão ao pouco se ajustando ao tempo e ao espaço que ele conhece. Ela, no caso, a criança. Então, aos pouquinhos, eles vão percebendo e ajustando os seus movimentos. Lembra, a gente sempre fala
dessa questão motora que é muito forte no começo, né? Todas as relações elas vão passar por esse movimento, passam pelo corpo, e essa estruturação temporal ela também já está começando aí a partir desses movimentos, que nem sempre são controlados, né? Muitos são involuntários, mas eles já vão construindo algum sentido temporal dentro da criança. Essa construção ela vai se ampliar conforme a criança ganha mobilidade. Então, ela pode assimilar noções de velocidade, por exemplo, né? E duração. Então, quanto tempo dura alguma coisa ou a velocidade que alguma coisa acontece, ela vai começar a assimilar esses conceitos quando ela ganhar mais mobilidade, começou a engatinhar, começou a caminhar. Então, aqui a autora considera esse período uma aquisição de elementos básicos temporais. Depois disso, começa a ser formada a consciência das relações de tempo. Então, o que seria isso? Desenvolvimento das noções e relações de ordem, sucessão, duração e alternância entre objetos e ações. Então, ordem é aquela coisa de ordenar mesmo no tempo, né? A gente falou disso no espaço, aqui a gente está falando do tempo. Então, primeiro eu como, depois eu escovo os dentes. Então, isso está criando uma relação de ordem das coisas, assim como está trabalhando a sucessão. O que vem depois de comer, vem escovar os dentes. O que vem depois de colocar o pijama, vem dormir. Então, vai estabelecendo essa relação entre as ações, uma relação de sucessão. A duração, quanto tempo dura isso? Então, agora eu vou brincar por 2 horas e depois eu vou para a escola. Então, esse sentido de duração, ele começa a ser desenvolvido também. E alternância. Eu sei que eu vou passar, eu sei que eu começo a perceber, por exemplo, a alternância dia e noite, né? Começo a perceber que um período tá claro, um período tá escuro, um período eu tô desperto, um período eu tô dormindo. Então essa alternância ela começa a ser percebida tudo, gente, no dia a dia da criança, né? Todas essas percepções, elas vão depender daquilo que a criança consegue experienciar. Também começa a percepção dos momentos do tempo, o instante, o momento exato e a simultaneidade. Então, o instante, que é naquele exato momento, naquela fração de segundo, e a simultaneidade, coisas acontecendo ao mesmo tempo. A autora fala com relação à simultaneidade que no começo, já desde bebê, a criança ela tem uma percepção da simultaneidade, mas ela é acidental, né? Porque como ela não controla todos os movimentos, acontece dela fazer movimentos simultâneos. E aí mais para frente ela vai precisar construir a simultaneidade de uma forma voluntária, que vai ter a ver com a coordenação, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Organização e coordenação das relações temporais. Então, seria a próxima etapa de desenvolvimento dessa estruturação temporal. Então, é o desenvolvimento da representação mental dos momentos do tempo e suas relações, promovendo maior noção temporal e capacidade de trabalhar no nível simbólico. Então, é quando a criança ela consegue perceber não só no momento que ela está vivendo. Então, agora eu estou comendo e sei que depois eu vou escovar os dentes. Ela não precisa estar naquele momento, ela consegue criar na mente dela, fazer uma representação mental, por exemplo, do dia de amanhã. Então amanhã eu vou acordar e daí vou tomar café da manhã e daí vou escovar os dentes, sem ela estar imersa em uma daquelas atividades que ela está tentando organizar temporalmente. Isso a gente pode ligar com o que foi falado com relação à organização espacial também, né? Então, que a última etapa é a gente conseguir fazer a representação mental de toda aquela organização que a gente construiu. E aqui também. Então, por mais que o tempo a gente não consiga imaginar de forma tão concreta quanto a organização do espaço, mas a gente pode pensar assim, eu não preciso estar vivendo naquela sequência de ações para eu conseguir representar elas na minha cabeça. Então, quando a criança consegue dominar essa representação mental, ela já atingiu uma nova etapa dessa estruturação temporal. E também a capacidade de trabalhar no nível simbólico, que é quando a gente consegue se apropriar bem daquelas coisas que não são concretas. Por exemplo,
o próprio tempo em si não é uma coisa que a gente consegue assim ter de forma concreta. Então, quando eu falo ontem, o que que é o ontem, né? Foi o dia que aconteceu antes de hoje, mas ele não existe mais, ele já foi. Então, ele é constituído de memórias, ele é constituído de coisas que aconteceram no passado. Então, eu preciso saber trabalhar esse simbolismo, eu entender que o ontem, ele representa as ações que aconteceram no dia anterior. Assim como o futuro não existe ainda. O que é o amanhã? É um dia que ainda não existe, mas eu preciso conseguir construir ele na minha cabeça, e entender a simbologia disso, entender o que que isso representa. Representa um novo dia que vai vir depois de hoje e que eu posso programar as minhas ações para esse novo dia. Então, precisa muito dessa capacidade de trabalhar no nível simbólico.